Advertências aos primeiros pregadores cristãos. Mateus capítulo 10, versículos 24 a 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Fazer a obra de Deus nesse mundo é uma tarefa muito difícil. Todos que a empreendem descobrem isso por experiência própria. É preciso ter muita coragem, fé, paciência e perseverança. Satanás lutará vigorosamente para manter o seu reino. A natureza humana é desesperadamente corrupta. Praticar o mal é fácil. O difícil é fazer o bem. O Senhor Jesus sabia disso muito bem quando enviou seus discípulos para pregar o Evangelho pela primeira vez. Mesmo que eles não soubessem o que os esperava, o Senhor sabia. Ele teve o cuidado de lhes dar uma lista de palavras de encorajamento a fim de animá-los quando se sentissem abatidos. Missionários exaustos no país distante, ou ministros que se sentem esgotados, mesmo trabalhando em seu próprio país, professores desalentados e evangelistas desanimados, todos fariam bem em estudar com frequência os 9 versículos dessa passagem. Observemos o que eles contêm. Os que trabalham na obra de Deus não devem esperar ter melhor sucesso. Abre aspas. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. O Senhor foi caluniado e rejeitado por aqueles a quem viera a beneficiar. Não havia erros em sua doutrina, não havia defeitos em seu método de transmitir a instrução. Mesmo assim, ele foi odiado e chamado Beelzebu. Poucos creram nele e se importaram com o que ele dizia. Não temos o direito de ficar surpresos se nós, cujos melhores esforços são permeados de tantas imperfeições, formos tratados da mesma maneira que Jesus Cristo foi. Se não nos importarmos com o mundo, ele também não se importará conosco. Mas se intentarmos o bem-estar espiritual dos homens, então nos odiarão como fizeram com o nosso grande mestre. Os que procuram fazer o bem devem esperar com paciência pelo dia do juízo. Abre aspas. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Fecha aspas. Precisam saber que serão mal compreendidos, difamados, vilipendiados, caluniados e maltratados nesse mundo. No entanto, não devem deixar de trabalhar somente porque seus motivos são mal interpretados e o caráter deles é ferozmente atacado. Devem lembrar-se continuamente de que todas essas injustiças serão devidamente corrigidas no último dia. Os segredos do coração de todos os homens serão então desvendados. Ele, abre aspas, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia, fecha aspas. Salmos 37, 6. Por fim, a pureza das intenções dos crentes, a sabedoria dos labores deles e a retidão da causa que defendem se manifestarão diante do mundo inteiro. Por conseguinte, continuemos trabalhando constante e tranquilamente. Talvez os homens não nos compreendam, opondo-se com veemência a nós. Porém, o dia do juízo já se aproxima velozmente.
Afinal, a justiça nos será feita. O Senhor, quando voltar ao mundo, abre aspas, não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios 4, 5. Os que procuram fazer o bem devem temer mais a Deus do que os homens. Os homens podem ferir-nos o corpo, mas isso é o máximo que podem fazer. Não podem ir mais longe do que isso. Mas Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se andamos pelo caminho de nosso dever religioso, podemos ser ameaçados com a perda da nossa reputação, propriedades e tudo o que torna a vida agradável. Se andamos corretamente, não devemos temer essas ameaças. Assim como Daniel e seus 3 amigos, devemos submeter-nos a qualquer coisa necessária para não desagradar a Deus e ferir a consciência. Talvez seja difícil suportar a ira dos homens, mas a ira de Deus é muitíssimo pior. O temor ao homem pode fazer-nos cair em alguma armadilha, mas nós precisamos repelir esse temor com um princípio muito poderoso, o temor a Deus. O bondoso coronel Gardner disse: temo a Deus, portanto não preciso temer a mais ninguém. Os que procuram fazer o bem devem trazer na mente o cuidado providencial que Deus tem por seus filhos. Coisa alguma pode acontecer nesse mundo sem a permissão de Deus. Na verdade, nada acontece por acaso, acidente ou sorte. Abre aspas. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Fecha aspas. O caminho do dever pode, às vezes, nos conduzir a grandes perigos. Nossa saúde e a própria vida podem ser ameaçadas quando avançamos no cumprimento do dever. Portanto, que nos consolemos mediante o pensamento de que tudo que nos circunda está nas mãos de Deus. Corpo, alma e caráter, tudo está entregue aos cuidados do Senhor. Nenhuma enfermidade nos poderá atingir, ninguém nos poderá ferir, a menos que Ele permita. Podemos dizer confiantemente a tudo que nos ameace, abre aspas, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, fecha aspas. João 19:11. Finalmente, os que procuram fazer o bem devem relembrar continuamente o dia em que se encontrarão com o Senhor para receber a parte que lhes cabe. Se desejam que Cristo os reconheça e os confesse diante do trono de seu Pai, precisam confessar diante dos homens seu nome e não envergonhar-se dele. Fazer isso poderá custar-nos muita coisa. Pode trazer contra nós riso, escárnio, perseguição e zombaria. Porém, mesmo que zombem de nós, lembremo-nos de que temos um galardão no céu. Não nos esqueçamos do grande e temível dia da prestação de contas. E não tenhamos receio de mostrar aos homens que amamos a Cristo e que desejamos que eles também o amem. Que esses encorajamentos fiquem entesourados no coração de todos os que trabalham na causa de Cristo, qualquer que seja o ofício. O Senhor conhece as dificuldades de seus servos e disse essas palavras a fim de consolá-los. Ele cuida de todos os que nele creem, especialmente daqueles que trabalham em sua causa e se esforçam para fazer o bem. Que todos nós possamos ser contados entre os obreiros de Cristo. Todo crente pode fazer alguma coisa se tentar. Sempre há algo que cada um pode fazer. Cada um de nós deve ter a visão e a vontade de fazer a obra do Senhor.